Queridos, as crianças terão a oportunidade de se retirar neste momento. Já podem subir direto, tá certo? Deus abençoe esse tempo precioso que vocês terão. Que seja um tempo, assim, extremamente edificante em nome de Jesus. Vão na paz. E enquanto a nós, queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do verso 19 até o verso 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, e nós vamos ler do verso 19 até o verso 25. Hebreus 10, 19. Que nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, que alegria para nós podermos deixar os nossos lares e, como igreja do Senhor, nos reunir aqui nesta noite. Louvamos o Teu nome por tão grande privilégio, ó Deus. Louvamos o Teu nome por tão grande graça, misericórdia e amor. Nos abençoe neste momento de ministração da Tua palavra, que Teu Espírito fale aos corações de todos nós aqui, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, segundo os últimos dados do IBGE, o Brasil apontou um dado bem assustador no que diz respeito ao cenário religioso no Brasil. Segundo as informações, o número de evangélicos cresceu no Brasil, mas também cresceu o número daqueles que estão sem igreja. Os desigrejados no Brasil, eles representam 10% do universo protestante no Brasil. São 4 milhões de pessoas. Praticamente 3/4 dos que terminam o ensino médio abandonam a igreja tão logo estejam livres das obrigações impostas por seus pais. E é interessante, meus irmãos, e assustador notar que pesquisas apontam que dos jovens que ingressam nas universidades, já falamos isso aqui, 70% a 75% deles deixam a igreja. 70% a 75% dos jovens universitários abandonam o contato com a igreja. E 4 milhões de pessoas, do universo de 40 milhões, eles afirmam que gostam de Jesus, que querem ter um relacionamento com Jesus, mas o que eles não querem é se envolver com a igreja. Eles afirmam que gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Tem até livros escritos acerca disso. O alemão Karl Marx, ele diz que a religião é o ópio do povo. A religião, ela ilude as pessoas. A religião é como se fosse uma droga, é como se fosse um entorpecimento da nossa consciência, da nossa razão, da nossa mentalidade, da nossa capacidade de avaliação. Richard Dawkins, ele escreveu um livro dizendo: Deus, um delírio. De maneira, meus irmãos, que o cenário no qual nós nos deparamos com ele é extremamente assustador, porque de um lado nós temos uma igreja que cresce,
Mas, ao mesmo tempo que essa igreja cresce, nós temos uma quantidade assustadora de pessoas que deixam a igreja, que abandonam a igreja, que perdem o interesse pela igreja. Lendo um artigo do reverendo Augusto Nicodemos, e nesse artigo ele diz o seguinte: pergunto ainda se os desigrejados não estão jogando fora o bebê junto com a água suja da banheira. Ao final, parece que a revolta deles não é somente contra a institucionalização da igreja, mas contra qualquer coisa que imponha limites ou restrições à sua maneira de pensar e de agir. Fico com a impressão que eles querem se livrar da igreja para poderem ser cristãos, do jeito que entendem, acreditarem no que quiserem, sendo livres pensadores, sem conclusões ou convicções definidas, fazerem o que quiserem para poder experimentar de tudo na vida, sem receio de penalizações e correções. Esse tipo de atitude anti-instituição, anti-disciplina, anti-regras, anti-autoridade, anti-limites, de todo tipo se encaixa perfeitamente na mentalidade secular revolucionária de nosso tempo, que entra nas igrejas travestida de cristianismo. E mais, os desigrejados querem Cristo, mas não querem a sua igreja. Querem o noivo, mas rejeitam a noiva. Mas aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Não podemos ter um sem o outro. Cristianismo sem igreja é outra religião. A religião individualista dos livres pensadores, eternamente em dúvida, incapazes de levar cativos seus pensamentos à obediência de Cristo. Esse é o cenário com o qual nós nos deparamos e que cresce assustadoramente, que é o número daqueles que estão profundamente decepcionados com a igreja, perderam o interesse, perderam a paixão, vão se esfriando na sua caminhada, no seu desejo de estar juntos, de estarem convivendo conjuntamente. E nesse texto, meus irmãos, que nós lemos aqui, ele fala-nos acerca disso também, porque a carta aos Hebreus, ela tem como finalidade injetar ânimo no coração, na alma de uma igreja que estava abandonando o contato, a comunhão, o relacionamento e voltando para os velhos rudimentos dos costumes judaicos daquela época. Nós podemos muito bem dividir essa carta em duas partes. Do capítulo 1 até o verso 18 do capítulo 10 de Hebreus, nós temos essa parte doutrinária, nós temos essa parte teológica, nós temos as informações acerca da centralidade da pessoa de Jesus na vida. O autor faz questão de dizer que Jesus é superior a tudo e a todos. Não há ninguém igual a ele. Ele é a nossa fonte de inspiração, ele é a nossa fonte de empolgação, ele é a nossa fonte de amor. Por isso que o autor, ele primeiro dá o fundamento teológico, e a partir desse versículo que lemos, que é o versículo 19 do capítulo 10, ele parte não agora para a teoria, mas é como se ele estivesse dizendo: muito bem, de posse de todas as informações que vocês têm acerca daquilo que Cristo é, acerca daquilo que Cristo fez, acerca daquilo que ele realizou na cruz do Calvário, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a minha atitude diante da obra de Jesus na cruz? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha participação? O que a palavra de Deus exige de mim? Então ele está partindo para a parte prática do conhecimento doutrinário. Primeiro o conhecimento, agora o que nós fazemos com ele? Como que nós vivemos? Qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser a minha postura? Qual deve ser o meu comportamento? Então ele parte para a prática, pois o desejo do autor é de animar os crentes. Ele visa então a perseverança na fé em Cristo. E nesses versículos nós vemos isso, meus irmãos. Nós vemos que tudo aquilo que ele falou para trás pode ser sintetizado, sumariado nesses versículos que lemos. A carta aos Hebreus, praticamente, ela está resumida nesses versículos aqui. Nesses versículos que nós acabamos de ler. Pela segunda vez, o autor ele está fazendo um resumo acerca da superioridade do ministério sacerdotal de Cristo, porque ele já fez isso lá no capítulo 8, do verso 1 ao verso 6. O autor está apelando agora para que os irmãos judeus deixassem o sistema levítico para trás, a fim de se apropriarem unicamente dos benefícios da nova aliança em Cristo Jesus. Por isso que o capítulo 10,
o autor ele está demonstrando, ele está mostrando de uma maneira muito clara aquilo que acontecia na antiga aliança, antes de Cristo ter vindo, os animais que precisavam ser mortos, a nossa dificuldade de relacionamento com Deus, ninguém podia falar diretamente com Deus, todo mundo tinha que ir até o sumo sacerdote, chegar diante dele e falar assim: olha, faça intercessão por mim. Era um negócio assim, truncado demais, difícil demais, o acesso era limitado, ninguém tinha acesso à presença de Deus, só o sumo sacerdote, não é? As mulheres ficavam no pátio ali feminino, separadas, não é? Os homens, então, ficavam no outro pátio. Havia placas sinalizatórias dizendo que os gentios, se eles atravessassem determinados limites daquele templo, eles poderiam morrer. Era assim que funcionava. Então o autor está dizendo: gente, olha para trás e vê tudo que aconteceu na antiga aliança, mas olha agora para Jesus de Nazaré e veja o que é que ele fez e os privilégios e os benefícios que todos nós temos. É isso que ele procura fazer. E é isso que ele procura injetar no coração daqueles irmãos. E com isso, queridos, ele também nos ensina que não tem como pertencer ao corpo de Cristo e não dar importância para os membros do corpo de Cristo. Dentre as muitas coisas que esse texto nos ensina, ele visa, sobretudo, mostrar para aqueles irmãos a importância do outro, o valor do outro, a necessidade do outro. Mostrar que na vida cristã não existe carreira solo. Não tem como você gostar de Jesus e não gostar da igreja. Não tem como você ser de Jesus e não ser da igreja. Não tem como você amar Jesus e não amar a igreja. Não tem como você ter um relacionamento com Jesus e não ter um relacionamento com a igreja. Não dá. Não existe. Isso é uma esquizofrenia espiritual contemporânea, moderna, que não tem fundamento na palavra de Deus. Então, queridos, eu queria pensar com vocês algumas coisas acerca disso, porque eu tenho andado preocupado. Tenho andado preocupado a maneira como nós estamos lidando com o culto a Deus. A maneira como nós estamos tratando o culto a Deus. A maneira como nós estamos tratando o dia do Senhor. A maneira como nós estamos, às vezes, quase que depreciando o culto a Deus. E eu queria pensar com você acerca disso. Igreja, qual é a graça? Igreja, qual é a graça? E esse texto, meus irmãos, nos ensina algumas coisas importantes acerca disso. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui está no verso 19, que nos diz que o sacrifício de Jesus Cristo é a base da nossa intimidade com Deus. O verso 19, ele procura dizer o seguinte: tendo, pois, intrepidez para entrar onde, irmãos? No Santo dos Santos. Que lugar é esse? Que ambiente é esse? Eu queria projetar uma imagem aqui para vocês, para nós termos uma ideia desse ambiente absolutamente sagrado, exclusivista, onde só o sumo sacerdote tinha acesso a ele. E o autor começa dizendo assim: tendo, pois, intrepidez, tendo, pois, coragem, tendo, pois, ousadia, tendo, pois, destemor, para entrar no Santo dos Santos, naquele ambiente onde só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava. Dá para se ter ideia do que é uma pessoa, uma vez por ano, entrar no Santo dos Santos, e era uma entrada rápida também, que ele não poderia demorar também não. E ele entrava amarrado com a corda e com um sinalzinho nos seus pés, porque se de repente aquele achucoalho parasse de fazer um barulhinho, os de fora já estavam pensando o seguinte: o sacerdote morreu. E eles então não podiam entrar no Santo dos Santos, eles tinham que arrastar o corpo do sumo sacerdote, porque havia um temor profundo por parte do sumo sacerdote. E o autor aqui está dizendo que nós temos e devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Aquilo que era restrito apenas a um homem se tornou agora um acesso de todos que estão em Cristo. Aquilo que era privilégio de um se tornou privilégio de todos que estão em Cristo. Aquilo que poderia acontecer apenas por um homem pode acontecer agora por todos os crentes. Em qualquer lugar que eles estiverem, eles têm acesso ao Santo dos Santos. Tendo, pois, intrepidez. Mas por que nós podemos ter essa intrepidez? E ele nos diz: tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não é mais pelo sangue de bodes, não é mais pelo sangue de animais, mas por isso que ele diz: pelo novo e vivo caminho.
não de animais que eram mortos e mortos ficavam, mas por causa do Cordeiro Jesus, que foi imolado, que foi morto, mas que foi também ressuscitado. E é interessante notar, meus irmãos, quando ele diz pelo novo e vivo caminho, porque antes dos cristãos serem chamados de cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho. Eram os do caminho. Está lá em Atos 11, 26, está lá em Atos 9, verso 2, está lá em Atos 19, verso 23, onde os crentes eram chamados os do caminho. Não eram de crentes, não eram de protestantes, não, eram os do caminho. E o autor aqui está dizendo que nós temos acesso por causa do sangue de Jesus, por causa desse novo e desse vivo caminho, porque o Cordeiro não está morto, o Cordeiro ressuscitou e que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Com isso o autor está mostrando que o sacrifício de Jesus é a nossa base, por intermédio da qual nós temos acesso a Deus, por intermédio da qual nós temos comunhão com Deus, por intermédio da qual nós temos acesso à presença gloriosa de Deus. Queridos, que privilégio maravilhoso é o nosso, pois a glória de Deus, que era oculta de todos e que ficava por trás do véu, não existe mais, pois Deus a revelou na pessoa bendita de Jesus. Pois diz a Bíblia, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E tendo, diz a palavra de Deus, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, verso 21, notem, queridos, que homens caídos não podiam habitar com Deus sem o sumo sacerdote. Ele era o mediador. Mas Jesus, ele é o único mediador da nova aliança, pois o acesso à presença de Deus era fechado ao povo, pois só o sumo sacerdote entrava. E a Bíblia, então, está dizendo que agora não temos essa burocracia mais, agora não temos essas restrições mais, agora não temos essas limitações mais, agora nenhum crente pode trazer, necessita trazer animais para serem sacrificados no templo mais, porque o Cordeiro Jesus já morreu, já fez o que era necessário para que todos nós tivéssemos plena comunhão com Ele, o seu sangue derramado, e é por isso que no texto que lemos de Mateus 27, diz que enquanto Jesus estava morrendo, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Aquilo ali, meus irmãos, é uma das coisas mais importantes da nova aliança. Não tem restrição mais. Não precisamos do véu mais. Porque o Cordeiro Jesus o rasgou com a sua própria vida, com o seu próprio corpo, derramando o seu sangue. Por isso que o sacrifício de Jesus na cruz é a base da nossa comunhão, é a base da nossa intimidade, é a base da nossa comunhão com Deus. Segunda coisa, diante daquilo que Jesus fez, diante da sua morte na cruz, qual deve ser então a minha atitude? Qual deve ser a minha responsabilidade? É o que ele então vai nos dizer a partir do verso 22. Do verso 19 até o verso 21, nós temos essa base, nós temos esse fundamento. Jesus morreu, o caminho foi aberto. E agora? O que é que nós fazemos? Olha a quantidade de vezes que aparece uma ascensão rumo à comunhão. E o verso 22 diz, aproximemo-nos. O verso 23 nos diz, guardemos. O verso 24 diz, consideremos-nos. O verso 25 diz, não deixemos, antes façamos. Então aqui, queridos, nós temos desenhado as nossas responsabilidades diante da morte de Jesus na cruz. O que é que eu preciso fazer? A primeira coisa, então, é como se o autor estivesse dizendo, muito bem, de posse dessas informações acerca do que Jesus fez por mim, o que é que eu preciso fazer? Porque tudo quanto eu e você necessitamos para uma plena comunhão com Deus, Jesus já fez. Agora, qual que é a minha responsabilidade? E é o que ele então está nos ensinando a partir do verso 22, é a minha e a sua responsabilidade. A primeira que ele nos ensina aqui, aproximemo-nos. E essa aproximação aqui, meus irmãos, que ele está nos dizendo no verso 22, exige pelo menos 4 coisas. Porque nós não devemos aproximar de Deus de qualquer maneira. Nós não devemos aproximar de Deus fazendo qualquer coisa.
Nós não devemos aproximar de Deus assim, sem ter noção da pessoa com quem nós estamos lidando. E é por isso que o autor nos diz: aproximemos, mas como? E ele diz: com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Sincero coração, o que é isso? É ser verdadeiro, é ser genuíno, é ser comprometido, é ser confiável, sem motivos ocultos e sem engano. É a ideia de estar profundamente compromissado de forma genuína com Jesus. Sincero coração é isso, porque a dúvida, meus irmãos, ela afasta o crente de Deus, ao passo que a fé o aproxima de Deus. E é por isso que o próprio autor aos Hebreus, ele vai usar uma expressão interessante. Ele diz no verso 11, no capítulo 11, verso 6: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Parece que é uma redundância. Tem como alguém se aproximar de Deus sem acreditar que Ele existe? Mas ele está dizendo isso aqui: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. E quando ele diz com coração sincero, em plena certeza de fé, ele está se referindo aqui à confiança nas promessas de Deus. Ou seja, uma fé que não hesita em confiar em Cristo e em seguir a Jesus de Nazaré. Uma fé que não vacila, uma fé que não fica ali vagueando entre a dúvida e a certeza, mas é uma fé que tem profunda convicção. E ele continua dizendo: e tendo o coração purificado de má consciência. A ideia aqui, meus irmãos, é de corações aspergidos. O que o autor tem em mente é aquilo que o sumo sacerdote fazia. Antes dele entrar no Santo dos Santos, ele se purificava, ele se banhava. Parece que tem em mente aqui aquele sacramento que nós fazemos quando professamos a fé em Jesus, que é batismo. Quando nós nos batizamos, quando nos é aspergido água sobre a nossa cabeça, simbolizando com isso a nossa purificação, simbolizando aquilo que Jesus fez no nosso coração. E é por isso que o autor está dizendo: e tendo o coração purificado de má consciência. Ele está pensando aqui nesta lavagem com água, por isso que depois ele diz: e lavado o corpo com água pura. Lavar o corpo com a água lembra o batismo, ou seja, a ideia de que nós devemos aproximar de Deus com corpo e com alma purificados. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é sem preparo mental, não é sem preparo emocional, jamais. Aproximemos. Segunda coisa, guardar firme a nossa confissão. E esse guardar aqui, meus irmãos, é guardar sem vacilar. Creio que todos que são membros aqui da igreja já fizeram uma profissão de fé. E o autor está dizendo: guardemos firme a nossa confissão. Guardar firmes a confissão, ou seja, não ter dúvida, não ter hesitação, é você agarrar com firmeza, é manter-se firme, é conservar as próprias possessões. Trata-se aqui, meus irmãos, de apegar-se através do exercício espiritual diligente. Ele está dizendo o seguinte: vocês fizeram uma profissão de fé um dia, vocês declararam a fé em Jesus um dia, por que vocês estão abrindo mão de caminhar com Jesus? Por que vocês estão abrindo mão de Jesus? Por que vocês estão negando aquilo que um dia vocês professaram? E é por isso que no capítulo 3, verso 6, o autor diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O Senhor Jesus, ele disse assim: é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Não basta caminhar até a metade, é preciso caminhar até o fim. E caminhar e perseverar até o fim implica dizer estar constante, manter firme a confissão, apesar de às vezes queremos retroceder. E ele então está apelando para esses irmãos para que eles guardem essa confissão sem vacilar. E esse sem vacilar aqui é sem se inclinar, é sem cair. Ou seja, a esperança dos crentes deveriam resistir à inclinação de se deixar influenciar pelas circunstâncias adversas, retornando assim aos antigos rudimentos. Ou seja, meus irmãos, todos nós enfrentamos situações na nossa vida que são
causadoras de desânimo espiritual, de frieza espiritual, de querer de alguma maneira fazer com que nós retrocedamos. E ele está dizendo, é preciso guardar a confissão sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então aproximemos, não tenhamos medo, guardemos firme a nossa confissão. Terceiro, consideração para com os irmãos. Nós aproximamos de Deus, nós guardamos firme a nossa confissão, mas nós precisamos ter consideração para com os irmãos. Verso 24, ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sabe o que esse texto está nos ensinando, irmãos? Que a comunhão com Deus jamais deve ser algo egoísta. E é por isso que nós somos chamados a olhar para os lados. E é por isso que nós somos chamados a olhar para aqueles que estão à nossa frente. E é por isso que nós somos chamados para olhar para aqueles que estão atrás. E é por isso que nós precisamos olhar uns para os outros, saber quem é quem nesse negócio aqui, saber quais são as necessidades uns dos outros, consideração uns pelos outros. Consideremos-nos também uns aos outros. É dever de cada um de nós encorajar um ao outro, pois ao longo da caminhada, pessoas podem ir se desanimando gradativamente. E não encorajar um ao outro é falta de consideração para com o irmão. Ou seja, viver a vida cristã não é eu estar bem e o meu irmão não. Viver a vida cristã é eu estar bem e estar me preocupando com aquele que não está. Está correndo atrás daquele que está fraco na fé. Está estimulando aquele que está querendo voltar atrás. Consideração de uns para com os outros. E esse considerar aqui é você notar. É você olhar para. É você contemplar. Às vezes nós entramos e saímos e não olhamos para ninguém e não conversamos com ninguém. Às vezes entramos e saímos do mesmo jeito. Entra um visitante, sai, ninguém viu o visitante, ninguém prestou atenção no visitante, a gente não presta atenção uns nos outros. O texto está dizendo, nós precisamos olhar para. Olhar. Considerar. Coisa linda isso, não? Tal exortação está sendo direcionada aos judeus, presta atenção, que se vangloriavam de serem os filhos de Abraão e por serem os únicos escolhidos pelo Senhor para participarem do pacto da vida eterna. Eles então estavam se sentindo ensoberbecidos por tal privilégio, estavam desprezando os gentios. É aqueles irmãos que estavam se sentindo o máximo, os judeus, nós somos os filhos da aliança. Nós somos os filhos da promessa. Vocês são bastardos. Vocês estão aqui de enxeridos, de penetras. Era como se os judeus estivessem dizendo, vocês não são bem-vindos. Já pensou, meus irmãos, a gente entrar na igreja e não se sentir bem-vindo na igreja? Pois eu já entrei. Entendeu? Entrar na igreja e saber que parece que você é um corpo estranho ali. Irmãos que conhecem muito pouco acerca uns dos outros, sabemos muito pouco acerca das lutas uns dos outros, mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos considerar uns aos outros, estimular, meus irmãos, diz o texto, nós precisamos considerar também uns aos outros, visando o quê? Visando estimularmos ao amor e às boas obras. E esse estimular aqui é você encorajar, é você incitar o irmão a fazer algo, é você dizer, meu irmão, está difícil, a caminhada não está fácil, você está frio na fé, você está fraco espiritualmente, mas eu estou aqui para te ajudar em nome de Jesus, porque eu não quero chegar lá sozinho, nós precisamos caminhar de mãos dadas uns com os outros. É assim que funciona, se somos uma família, é assim que funciona. Consideremos uns aos outros para estimularmos ao amor. Ou seja, é só o amor para fazer com que os nossos olhos sejam tirados de nós mesmos, meus irmãos, porque a Bíblia diz, nos últimos dias os homens serão egoístas.
é quando nós olhamos apenas para o nosso próprio umbigo, é quando nós preocupamos apenas com as nossas necessidades, é quando a gente deixa de olhar para o outro e passa a olhar apenas para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Abençoado não é aquele que tem. Não. Esse não é o abençoado. Você pode ter muito, mas se ninguém é beneficiado daquilo que você tem, você não é abençoado. Abençoado é aquele que reparte. Abençoado é aquele que dá. Abençoado é aquele que contribui. Abençoado é aquele que reparte. Esse é o abençoado na Bíblia. Abençoado nunca é aquele que tem para si mesmo. Nunca é. Não entendeu o conceito de bênção. Abençoado é aquele que reparte. Em todos os aspectos. Crente abençoado é aquele que compartilha com o outro a sua fé, os seus dons e talentos, as suas riquezas, tudo. Sempre olhando para o outro. Uma espiritualidade outro-centrada. Não é eu no centro, mas o outro. Então, para estimularmos ao amor, aqui o sentido não é de amar a Deus, mas é de amar o próximo. E mais, ao amor e às boas obras. Porque, meus irmãos, as obras não são a causa da salvação, elas são a consequência. Então o autor está dizendo, nós precisamos estimular uns aos outros como consequência da salvação que temos, como resultado da vida eterna que temos, como consequência do nosso relacionamento com Jesus, precisamos fazer as boas obras. Agora olha que interessante. Nós temos a fé no verso 22, nós temos a esperança no verso 23 e nós temos o amor no verso 24. Fé, esperança e amor. Parece que isso fazia parte assim da igreja primitiva, eles gostavam disso. E é interessante um detalhe, se você ler o capítulo 11, 12 e 13 de Hebreus, o capítulo 11 fala sobre a fé. O capítulo 12 vai falar-nos sobre ter esperança e de perseverar e suportar firmes. E o capítulo 13 vai nos dar instruções de como colocar o amor em ação. O capítulo 11 fala da fé, o capítulo 12 de Hebreus fala da esperança, o capítulo 13 de Hebreus diz como nós colocamos o amor em prática. Que coisa maravilhosa, gente. É a palavra de Deus, louvado seja Deus por isso. Então, essa trindade parece ter desempenhado uma importância no ensinamento da igreja primitiva. Então, nós precisamos considerar uns aos outros. Quarta coisa, nós não devemos deixar de congregar. Verso 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Não deixar de congregar. A palavra deixar aqui, ela está falando de um abandono, de uma deserção da congregação, de algo que vai acontecendo gradativamente na nossa vida. E é curioso, meus irmãos, que Jesus, ele quebrou a barreira da comunhão que existia com Deus, de maneira que todos nós fazemos parte agora da composição da nova igreja. Todos, judeus e gentios, foram unidos num só corpo. E a palavra de Deus está chamando a atenção para essa adoração coletiva como sendo vital, essencial para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus está falando de algo que eu e você necessitamos. Esse ajuntamento aqui, nós estamos juntos, adorando conjuntamente, louvando a Deus conjuntamente. Não dá para seguir Jesus solitariamente, não dá. Se você optar por andar com Jesus, carreira solo, deixa eu dizer uma coisa, você vai apostatar da fé. Você vai apostatar da fé. Porque o meio que Deus criou para que a nossa fé continuasse acesa no nosso coração é na comunhão com os irmãos. Por mais árdua, dolorosa que ela seja, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Com isso, meus irmãos, a Bíblia está nos ensinando que deixar o culto público pode ser sintoma, sabe de quê? De orgulho e de egoísmo. Porque o deixar o culto está no fluxo das ideias da consideração para com os irmãos. Então, no verso 24, ele diz, consideremos,
Mas se no verso 25 ele diz, não deixemos de congregar, é como se a Bíblia estivesse dizendo o seguinte: quando nós abrimos mão do culto, eu estou desprezando meu irmão. Olha que o negócio é tenso demais. Então, se você não gosta de vir na igreja, se você não gosta de vir no culto, é como se você estivesse dizendo para mim assim: pastor, eu não considero o senhor. Já pensou nisso, irmãos? Sério demais esse negócio, não? Eu achei isso muito sério, esse negócio pesou em mim. É como se eu estivesse dizendo para você: eu não te considero. Não te considero. Não considero fulano, não considero Beltrano, não considero não, pastor, não considero não. Por isso que eu não vou na igreja. Não é isso, meu querido, que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos considerar, e é por isso que nós não devemos deixar de congregar, não é? E é curioso que aqueles irmãos, provavelmente eles estavam num contexto de perseguição. Talvez eles poderiam até ter motivos para deixar as reuniões, porque reunir-se naquele momento poderia ser um negócio perigoso. Não, pastor, está perigoso demais sair de casa. A perseguição está grande, não é? Então, o negócio não está fácil. Está chovendo demais, está calor demais, está frio demais. Então, enfim, aqueles irmãos tinham razões para isso. Mas lendo um comentário de um reformador chamado João Calvino, ele diz o seguinte: torna-se-nos urgente que abracemos com fraternal benevolência aqueles que nos são ligados por uma fé comum. É indubitável que a nós compete cultivar a unidade da forma mais séria. Presta atenção nessa parte. Porque Satanás está bem alerta. Seja para arrebatar-nos da igreja, ou para desacostumar-nos dela de forma furtiva. Coloque no seu coração o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E ele veio para matar a sua espiritualidade, para destruir a sua espiritualidade, para matar a sua paixão por Jesus, para derrubar você, para fazer com que você viva uma espiritualidade prostrada, desinteressada, sem paixão, sem fervor, sem entusiasmo. Então, cuidado, meu irmão, porque Satanás está bem alerta, ou para furtar-nos da igreja, ou para fazer-nos desacostumar-nos dela de maneira furtiva. Lendo acerca de Dwight Lima Moody, e ele então foi à casa de um homem fazer uma visita no seu lar, tentando encorajá-lo a aceitar a Cristo e fazer de Jesus o ponto central da vida daquele homem. Mas o homem então argumentou que poderia ser tão bom, crente dentro como fora da igreja. Aí Moody não deu nenhuma resposta. Ele deu um passo na direção de uma lareira, e tendo removido uma brasa viva do meio do fogo, deixando-a do lado sozinha. Dentro de pouco tempo, a brasa perdera o seu brilho e o seu calor, e finalmente se apagou de todo. Os dois homens contemplaram a cena em silêncio. Finalmente, o homem exclamou simplesmente: percebo. Foi uma lição objetiva que fez a impressão necessária. A brasa se apagou. Como talvez pode estar apagando seu coração, seu fervor, a sua paixão, a sua devoção. Cuidado, meu irmão. O inimigo de nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. E por último, fazer admoestações. Verso 25. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, todos os membros da igreja têm a tarefa de encorajar uns aos outros diariamente. Eu e você temos a responsabilidade, a prerrogativa nossa, de estarmos atentos uns aos outros, às necessidades uns dos outros, encorajando uns aos outros. E ele diz, nós precisamos estar encorajando uns aos outros, dizendo, meu irmão, vamos caminhar porque Jesus está voltando. Meu irmão, vamos caminhar porque Jesus está chegando. Meu irmão, vamos caminhar porque esse negócio vai acabar. E nós não podemos abrir mão da nossa fé. Ou seja, nós seguimos a nossa caminhada de fé, olhando para a volta de Jesus. Já se passaram 2000 anos, meus irmãos, que Jesus não veio. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele está dizendo aqui que nós precisamos encorajar uns aos outros, olhando para a volta de Jesus, encorajando uns aos outros acerca disso.
quando andarem dizendo por aí, paz e segurança, sabeis que está próximo a volta do Filho do Homem. E nós não podemos, queridos, viver essa vida como se esse mundo não fosse ter o seu dia final. Não podemos. Antes, façamos admoestações. E essas admoestações acontecem aqui, ó, nesse momento de culto. E aí, meu irmão, estou sentindo a sua falta. Meu irmão, o que está acontecendo? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como você ser crente e dizer o seguinte: não quero dar satisfação da minha vida para ninguém. Você está perdido comigo, que eu estou na sua cola, Zé. Eu estou na sua cola. Estou te ligando, estou correndo atrás de você, tá certo? Eu quero saber da sua vida. Então, a mesma diz para mim: sai do meu pé, pastor. Não dou conta desse negócio. Aí eu vou, mas mesmo assim eu vou caminhar com você a terceira milha, viu? Porque Jesus depois vai chegar para mim e falar assim: rapaz, está vendo aquele irmão ali? Ó? Você não correu atrás, você não fez nada, você não cumpriu com a sua missão. Então, querido, eu não tenho para onde correr. Não tenho para onde correr. E nenhum de nós também tem. Você também tem a mesma responsabilidade. Porque a Bíblia diz que todos nós precisamos fazer isso uns com os outros. Qual é a graça da igreja? A graça da igreja está na graça de Jesus sobre a igreja e sobre todos aqueles que pertencem à igreja. Somos perfeitos, meus irmãos. Uma mulher ligou para o pastor e disse assim: pastor, na sua igreja só tem hipócrita. E ele disse assim: cabe mais um. Cabe mais um. Pode vir para cá, dona. Cabe mais um. Entendeu? A senhora é bem-vinda. Pode vir para cá também, a senhora. Cabe mais gente aqui. Aqui não tem ninguém perfeito não, meu filho. Ninguém perfeito aqui. Se eu abrir minha caixa preta aqui, vocês vão dizer: Jesus tem misericórdia do nosso pastor. Ele está ruim demais. Entendeu? Todo mundo aqui está em obras. Todo mundo. A mulher que convive comigo todos os dias sabe do que eu estou falando. Ela sabe do que eu estou falando. E eu olho para o espelho e eu digo: você, Dinaldo, precisa demais de Jesus. Porque se não for Jesus, meu filho, oh meu Deus. Queridos, esse sermão, ele tem como objetivo despertar você, exortar você, mas sobretudo não dar bronca em ninguém, mas encorajar você. Talvez você que veio aqui hoje está com a sua vida espiritual assim, arruinada, destruída. Você está sentindo que a paixão, que o fervor está indo embora gradativamente. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele já quebrou o muro da separação. E eu e você podemos ter acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Eu quero desafiar você a cuidar da sua vida espiritual. Eu quero desafiar você a zelar pela sua vida espiritual. Eu quero desafiar você a pedir socorro se necessário for. Porque, queridos, a gente não vem para a igreja cantando e assobiando às vezes não. Já pregamos isso aqui. Às vezes nós vamos para a igreja chorando. Às vezes nós entramos aqui arruinados. Às vezes nós entramos aqui desanimados. Às vezes nós entramos aqui cabisbaixos. Às vezes nós entramos aqui querendo jogar a toalha, querendo acabar com o relacionamento, querendo acabar com tudo. É assim que às vezes nós vamos para a igreja. Totalmente desesperançosos, totalmente desencorajados. Mas, queridos, precisamos da igreja. Porque nesse ambiente o Espírito Santo trabalha na nossa vida. É nesse ambiente que a graça de Deus é ministrada no nosso coração. É nesse ambiente que nós podemos experimentar a transformação. Então não deixe o diabo tirar da sua alma, do seu coração, um pouco do fogo que ainda existe em nome de Jesus. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E deixa eu te dizer uma coisa: o pecado é o extintor do capeta. O pecado é o extintor do diabo para tirar e matar do meu coração toda paixão e toda devoção. Então, meu irmão, consagre-se em nome de Jesus. Deus nos abençoe.